Pedro e João, a cura de um coxo. Subiam juntos ao templo os apóstolos Pedro e João às 3 horas da tarde, a hora da oração, pois um servo de Deus que ora vive em constante comunhão. À porta do grande templo, fora ali então deixado, um homem coxo de nascença para ganhar algum trocado, e assim permanecia naquele lugar sentado. Com certeza, ele estendia de vez em quando a sua mão para receber uma esmola de alguém com compaixão, pois sendo ele um homem coxo, não tinha sequer profissão. E todos os dias estava ele sentado à porta a Formosa, naquela situação bem longe de ser vistosa, pois a vida de pedinte nada tem de vantajosa. Mas vendo ele que Pedro e o apóstolo João iam entrar ali no templo, não perdeu a ocasião, pediu-lhes uma esmola, estendendo-lhes a mão. Os apóstolos Pedro e João, vendo o coxo mendigo, sentado à porta do templo como se fosse o seu abrigo, olharam bem para ele com compaixão de amigo. Olha então para nós, foi o que Pedro falou. Com isso o mendigo coxo para os apóstolos olhou, esperando já receber uma esmola, assim pensou. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, e em seguida completou: levanta-te então e anda, e o coxo mendigo andou. Mas antes dele andar, Pedro tomou-o pela mão, ajudando-o a levantar-se, e o coxo pôs os pés no chão, pois também seus tornozelos foram curados na ocasião. Em seguida o ex-coxo de um salto pôs-se em pé, e começou logo a andar, pois curado pela fé, porque o Senhor opera onde e quando ele quiser. Em seguida ele saiu, aos apóstolos acompanhando, até o pátio do templo, feliz, alegre e saltando, pois o Senhor lhe fez proezas e ele estava o louvando. Quando o povo percebeu o ex-coxo andar e louvar ao Senhor Deus do céu, puderam eles bem constatar que este era o mesmo homem que dantes estava a mendigar. Então todos ficaram perplexos com muito grande admiração com o que tinha acontecido naquela grande ocasião, à porta do templo, a Formosa, vendo um coxo saltar do chão. Apegando-se o tal homem a Pedro e a João, todo o povo correu atônito, tentando uma aproximação dos apóstolos que lá estavam no pórtico de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ali aos seus iguais: varões do povo israelita, por que vos maravilhais? E por que é que para nós vós então tanto olhais? Como se tivéssemos feito este homem aqui andar por nosso próprio poder ou piedade sem par? Daí Pedro prossegue para o milagre explicar. E assim Pedro inicia o seu honroso sermão, e para começo da mensagem citou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, os patriarcas da nação. Contudo foi logo dizendo que o Senhor Deus glorificou a seu Filho Jesus Cristo, o qual o povo o entregou, para que este fosse morto, e perante os Pilatos o negou. E vós negaste o santo justo e livraste um homicida, e em seguida mataste o supremo autor da vida. E Pedro então prossegue, bem disposto em sua lida. Mas dos mortos o Senhor Deus a ele ressuscitou, e disso somos testemunhas. E Pedro ainda explicou que pela fé em Jesus a cura o coxo alcançou. A fé que vem por meio dele deu-lhe saúde perfeita. Como todos podem ver, foi esta boa receita do intrépido Pedro, que para falar não rejeita. E agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por pura ignorância, que os líderes admitiram, pois o apóstolo bem sabia que as escrituras se cumpriram. Mas foi assim que o Senhor cumpriu o que tinha predito por todos os seus profetas, porque assim está escrito, que o seu Cristo sofreria o necessário requisito. E Pedro então continua falando àqueles judeus: arrependa-se, pois, agora, e volte-se para Deus, para que sejam cancelados todos os pecados seus. E venham logo então os tempos de refrigério. Pela presença do Senhor, disse Pedro bem sério, com toda a sua ousadia e não medindo critério. E ele mande o Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até o tempo ser restaurado, pois pela boca dos profetas os santos Deus tem falado. E citando agora Moisés, continua Pedro a pregar: o Senhor vosso Deus dentre vós levantará um profeta como eu. E Pedro vem alertar: quem não ouvir tal profeta será então eliminado do meio do seu povo. E Pedro dá o recado, trazendo à memória deste algo já vaticinado.
De fato, todos os profetas, a começar por Samuel, anunciaram estes dias, disse Pedro bem fiel, e ainda testificou, pois era este o seu papel. Vós sois filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os seus antepassados, disse ele com intrepidez, ainda falando ao povo que eu ouvia mais uma vez. Pedro disse que o Senhor prometeu a Abraão que por sua descendência abençoados serão todos os povos da terra, já concluindo o sermão. Disse Pedro que o Senhor a seu filho ressuscitou e então primeiramente aquela gente o enviou para assim abençoá-la, porém o povo se desviou. Enquanto Pedro e João falavam àqueles judeus, eis que ali chegaram os sacerdotes saduceus e também o capitão, o do guarda do templo de Deus. Estavam os tais muito perturbados, vendo os apóstolos ensinando aquela gente do templo e em Jesus proclamando a ressurreição dos mortos, com o povo lhes escutando. Por isso logo agarraram a Pedro e a João e, como já era tarde, lançaram os dois na prisão, para que no dia seguinte fizessem-lhes a arguição. Mas muita gente do povo aquela mensagem ouviu e creu no santo evangelho que essa dupla transmitiu, e o número dos que creram foram quase 5.000. Então, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os líderes religiosos e os mestres da lei também, para dar um veredito a este caso que tem. Entre esses religiosos estavam também Anás, que era o sumo sacerdote, e Alexandre e Caifás, e um homônimo de João, e outra gente ainda mais. E assim Pedro e João do cárcere foram trazidos, e perante os religiosos foram os dois arguidos, pois eles queriam saber com que estavam comprometidos. Mas cheio do Espírito Santo, Pedro começou a falar aos líderes religiosos e às autoridades do lugar, pois tinha bastante gente para algo ali ele opinar. Visto que hoje somos chamados para prestar sobre as contas de um ato de bondade que viemos dar a um homem aleijado e a cura veio alcançar. Pedro mostra que por meio do nome de Jesus Cristo, o conhecido Nazareno, acontecera tudo isso, pois um coxo foi curado e eles deviam crer nisto. E Pedro diz que este Cristo que eles tinham crucificado, o Senhor Deus do céu, dos mortos, tinha ressuscitado, e que ali diante deles estava o homem que foi curado. Ele é aquela pedra que por vós foi rejeitada e por cabeça de esquina for então colocada, disse Pedro o apóstolo com ousadia abençoada. E Pedro, quase encerrando o seu fervoroso sermão, disse que em nenhum outro eles achariam a salvação, já que debaixo do céu semelhante não há não. Vendo a coragem de Pedro e a dos apóstolos João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram ali admirados pelo teor da pregação. Contudo, reconheceram que os dois haviam estado com Jesus o Nazareno e que um coxo fora curado. Portanto, não contradisseram sobre o que foi ali pregado. Então os membros do conselho, mandando a dupla sair para fora do sinédrio, conferenciaram entre si, porque sob este caso algo teriam que decidir. Que faremos com estes homens? Disseram os líderes judeus, pois toda Jerusalém e os moradores seus souberam daquela cura por meio dos servos de Deus. Disseram os líderes judeus, ainda naquele auditório, é manifesto que por eles foi feito o sinal notório, que não podemos negar, e continua o falatório. Todavia, para impedir que isso se espalhe mais, vamos então adverti-los para que nunca jamais mencione esse nome, disseram aqueles rivais. Daí, chamando os apóstolos para que estes parassem, disseram então que no nome de Jesus não mais falassem, e tampouco também que em seu nome ensinassem. Porém Pedro e João responderam a esses judeus: julgo os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus ouvir antes a voz e não ao Deus dos hebreus. Em seguida Pedro e João quiseram ali declarar: do que vimos e ouvimos não podemos deixar de falar. E depois de mais ameaças saíram ambos de lá, pois os membros do sinédrio não acharam qualquer motivo para castigar os apóstolos que passaram pelo crivo do tribunal religioso, que nesse caso foi passivo. Enquanto isso, todos os judeus que a esse caso acompanhavam, vendo o que acontecera, ao Senhor Deus glorificavam, pois um coxo saiu andando, e isso todos atestavam. Tinha mais de 40 anos o homem que fora curado, de modo tão milagroso que por Cristo fora alcançado, pois teve fé em seu nome e que ele trouxe bom resultado. Sendo soltos Pedro e João, para os seus então voltaram, e tudo o que acontecera a eles tudo contaram, os quais, tendo ouvido isto, em uníssono a Deus louvaram. Caso o amigo leitor queira ver a continuação, Atos 4:24 mostra a grande oração dos servos de Jesus Cristo, incluindo Pedro e João. E assim, na era apostólica, Deus, por sua grande bondade,
operou grandes milagres sem nenhuma dificuldade. E hoje ele faz o mesmo, e isso é pura realidade. Pois em nome de Jesus, os enfermos ficam sãos e os que nele creem tornam-se bons cristãos, obedecendo a palavra e amando os seus irmãos. E ainda de bônus, querido rádio ouvinte, quero deixar para vocês Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 e 18, que expressa: e estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados.